apenas por uma questão de vingança ou para fazer o mal àqueles que são violadores de direitos humanos, ele estaria a todo momento despejando a maior força possível nesse conflito. Então, ele fez aquilo que ele é acostumado a fazer, que é estressar a relação, para depois sentar-se à mesa onde ele quiser, quando ele quiser e na melhor posição possível para defender os interesses dos americanos, que é a política dele, America First. Então agora a bola está do lado do Lula. Ele vai ter que costurar essa agenda, vai ter que honrar essa agenda, ou você acha que ele vai negar se encontrar com o Trump? Se ele fizer isso, vai ser destruído. Então ele vai ter que se encontrar com o presidente americano. Faço apenas a ressalva de que esse encontro por si só não é sinônimo de vitória. Pode olhar os arquivos aí e ver, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, o presidente da África do Sul, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, diversas vezes, quando eles entram no Salão Oval, por vezes ele acaba ouvindo verdades inconvenientes, o que também mostra muito o estilo do presidente Trump. Uma pessoa espontânea, autêntica, que não pensa duas vezes antes de falar, porque é acompanhado da verdade. Então eu não fiquei nem um pouco surpreso, eu acho que isso daí está dentro da estratégia do presidente Trump e mostra que sim, ele pretende estreitar essa relação para colher os frutos desse estresse previamente feito de maneira proposital. Mas você não acredita que isso pode acabar atrapalhando as negociações que vocês fizeram aí nos bastidores aqui para sanções no Brasil? De maneira nenhuma. Eu acho que vai ser muito difícil do Lula conseguir reverter todo o material probatório, os relatórios e os briefings que recebeu o presidente Trump, expondo a relação, expondo a situação do Brasil e da perseguição implementada pelo judiciário. Eu estou, na verdade, ansioso por esse encontro. O que vai ter nessa reunião? Na sua manifestação aqui na rede social, você fala sobre a questão de mais sanções, vamos esperar mais sanções e vamos garantir a anistia ampla, geral e restrita. Por que o senhor citou essa questão da anistia ligada a esse encontro do Lula e Donald Trump? Vai ser muito difícil, nesse encontro, eles não falarem dessa questão da perseguição judicial. O Trump, inclusive, mandou os seus ministros, os seus secretários, fecharem as portas para qualquer autoridade brasileira que tentasse vir apenas conversar sobre o âmbito, sobre o aspecto comercial da coisa. Então estará sobre a mesa as questões políticas. E, invariavelmente, o presidente Trump ele vai ser brifado, ele vai certamente abordar esse assunto porque é do interesse dele. Ele puxou para debaixo da sua responsabilidade a questão brasileira quando colocou na sua rede social uma carta aberta ao presidente Lula, falando da perseguição a Bolsonaro, seus familiares e seus opositores. Emendou no segundo parágrafo falando das eleições e no terceiro ainda fala das Big Techs, protegendo empresas americanas. Vale ressaltar ainda, Neila, que se você for pegar o discurso do presidente Trump, ele fala da questão brasileira quase que simultaneamente, ou melhor, ele fala logo após mencionar o Brasil, ele fala da questão judiciária, da questão da perseguição, das casas. Vamos falar de Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro. Ele diz que ele está ansioso para este encontro, onde Lula e Donald Trump irão se encontrar. Ele diz que nesse encontro eles vão falar sobre a anistia ampla de Bolsonaro. Porque ele fala, Eduardo Bolsonaro diz que Donald Trump trouxe para ele esta injustiça contra o pai dele, contra Bolsonaro, que é uma perseguição política. E que ele diz que Lula criou esse atrito com os Estados Unidos e vai ser difícil conseguir rever essas questões. A questão é que Eduardo Bolsonaro e todos aqueles que apoiam Bolsonaro, eles pensam que as sanções que Donald Trump faz contra o Brasil, contra
principalmente ao poder judiciário do país, vai conseguir com que mude o curso do julgamento de Bolsonaro, que não vai. Porque tanto o presidente Lula falou que a democracia e a soberania do país ela é indiscutível. E o ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro ministro a sofrer a Lei Magnífica dos Estados Unidos, que bloqueia cartões, bloqueia acesso dele ao país dos Estados Unidos, ele também continuou falando a mesma coisa, que não importa o que os Estados Unidos faça contra ele, que ele vai continuar seguindo as leis do Brasil e continuará fazendo o seu papel, que é julgar, porque ele é um juiz do judiciário. Essas questões onde Eduardo Bolsonaro sai do país, vai para os Estados Unidos, pedir apoio para o pai dele. Lá, agora, o ministro Alexandre de Moraes manda investigar Eduardo Bolsonaro por 3 crimes que ele estaria cometendo contra a democracia e também a soberania do país. Porque ele faz com que outra nação faça com que esta outra nação faça sanções no Brasil, ou seja, prejudica o país financeiramente, em todas as relações, que até então era relação amigável, e agora tá mais ou menos. Então, os 3 crimes pelo qual ele é investigado é coação no curso do processo. O outro crime é obstrução de investigação de infração que envolva organização criminosa. E, por fim, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, onde ele está sendo investigado pela Polícia Federal. E a pena para este crime é de 4 a 8 anos de prisão. Então, Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de obstruir o curso normal do julgamento de Bolsonaro, onde ele realizou todo o processo com a ampla defesa e no final do julgamento o colegiado condenou o Bolsonaro por 5 crimes, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E Eduardo Bolsonaro está ansioso que Lula se encontre com Donald Trump, porque ele acredita que, de alguma forma, presidente Lula pode ajudar Bolsonaro. Mas Lula já deixou bem claro que ninguém interfere no Brasil, na justiça brasileira. Então eles usam toda esta narrativa para fazer com que as pessoas acreditem que pode acontecer um milagre, que é Bolsonaro
ter anistia ampla, perdão de todos os crimes e, posteriormente, poder se candidatar a presidente do país. Então, Eduardo Bolsonaro, ele diz que se caso o pai dele não possa se candidatar a presidente do Brasil, ele quer se candidatar a presidente do Brasil, mas para isso ele só vem para o Brasil se houver anistia ampla, que é o que ele quer, é o que ele defende. Mas parece que a anistia ampla não vai existir, é o que está parecendo, porque a PL da anistia que está em votação, que vai para o Congresso Nacional para votação, é a diminuição da pena de Bolsonaro para 1 ano e 3 meses de prisão domiciliar e não regime fechado. Então, são todas essas questões que está sendo discutido a questão da anistia desde quando Bolsonaro começou a ser investigado pela Polícia Federal e dali em diante surgiu a questão da anistia para os presos do 8 de janeiro e agora Bolsonaro pede anistia para ele mesmo. E você, o que você acha da anistia? Ela tem que acontecer ou não? O que você acha? Comente aí.